Agora que você já entendeu o que é o provimento 213 e por que ele muda completamente a forma como os cartórios lidam com a tecnologia, o próximo passo é entender em qual categoria o seu cartório se encaixa, porque isso vai definir o nível de exigência que você precisa atender. O provimento 213 ele é obrigatório para todos os cartórios, mas não exige exatamente a mesma coisa de todos os cartórios. Ele trabalha com um conceito importante chamado proporcionalidade, ou seja, todos precisam cumprir, mas cada um cumpre de acordo com a sua realidade. Bom, o CNJ define isso com a classificação por faturamento, ou seja, o faturamento bruto semestral de cada serventia define a classe que a serventia se encaixa. Não depende do tamanho do cartório, não depende da quantidade de funcionários, ou seja, depende somente do faturamento da serventia. O provimento ele divide o cartório em três classes. A classe 1, que são cartórios com faturamento semestral de até R$ 100.000 por semestre. A classe 2, que são cartórios com faturamento semestral de até R$ 500.000 por semestre. E a classe 3, que são os acima de 500 mil por semestre. Esse é um ponto muito importante. A classificação ela não é fixa. Se o cartório aumenta o faturamento, a exigência também aumenta. Ou seja, se o seu cartório é classe 1 e agora passou a ser um cartório classe 2, você tem que se adequar às exigências do cartório classe 2. Se o cartório é classe 2 e virou classe 3, você tem que também se adequar às exigências do cartório classe 3. Se o faturamento aumenta, isso impacta também na sua adequação ao provimento 213. Portanto, é importante ficar bem atento a isso. Esse é um erro muito comum. Ser um cartório pequeno não elimina você da obrigação do provimento 213. Todo e qualquer cartório deve se adequar. A classificação define como você vai cumprir, não se você deve ou não deve cumprir. Todo cartório hoje tem que cumprir 100% do provimento. Classe 1 são os cartórios de menor faturamento. Na classe 1, o provimento permite uma estrutura mais simples. Não há exigência de alta disponibilidade, por exemplo, que é um item que pode causar um alto custo para o cartório, mas isso não significa uma ausência de obrigação. O cartório precisa funcionar, mesmo com a estrutura simples. Cartórios classe 1. O que é obrigatório? O cartório classe 1 ele precisa ter um backup funcional que garanta a segurança dos dados, restauração desses dados, e precisam ser verificados regularmente se estão funcionando corretamente e se estão conseguindo ser restaurados regularmente também. Ele precisa ter a documentação básica de TI, de tudo que é utilizado de TI no cartório, de toda a parte de segurança de TI do cartório. Precisa ter o controle de acesso tanto dos dados do seu sistema quanto dos arquivos de usuário, Word, Excel, PDF, que são utilizados na serventia. E ele precisa garantir um plano de continuidade para que o cartório não pare caso ocorra algum desastre. Classe 2. Eles estão um patamar acima do classe 1, portanto, tem mais exigências que o classe 1. Ele precisa da documentação estruturada, que garanta rastreabilidade e nível de controle. Ele precisa ter um monitoramento dos processos e dos sistemas do cartório e precisa garantir um controle de acesso mais rigoroso. Cartórios classe 2. Quais são as exigências do cartório classe 2? Ele precisa garantir a documentação estruturada, monitoramento e controle rigoroso de acessos. Na documentação, ele precisa garantir que todo o processo de TI do cartório seja documentado e formalizado. O monitoramento deve garantir que todas as falhas sejam identificadas de forma preventiva, para que isso possa ser resolvido com antecedência e o cartório não fique parado. Controle de acesso mais rigoroso, ele precisa garantir que todos os acessos a arquivos e funções do sistema possam ser mais rigorosos e que o funcionário precisa ter acesso realmente a só aquilo que ele precisa para trabalhar. Ele não precisa ter permissões de administrador, permissões de acesso de admin de todos os sistemas. Ele precisa apenas de um usuário que tenha acesso a exatamente aquilo que ele precisa para trabalhar. Classe 3. Na classe 3, o nível é muito mais alto. O cartório precisa garantir continuidade real, alta disponibilidade, redundância e segurança avançada. Auditoria obrigatória, revisões formais, periódicas e controle de segurança com relatórios e documentação rastreável. Testes frequentes de falhas, prevenção, testes de recuperação e exercícios de continuidade realizados regularmente. E tudo isso deve ter evidência documentada. Sem evidência documentada não tem conformidade, mesmo que a prática exista, tá? Então, tudo que é feito no cartório classe 3 precisa ser documentado, relatado e testado, senão não garante que você está realmente adequado. Você deve estar se perguntando por que o cartório classe 3 tem tantas exigências.
O cartório classe 3, geralmente, por ser um cartório de maior porte, ele tem um volume maior de dados e um volume maior de tráfego de dados. Isso torna o cartório classe 3 um alvo maior para tentativas de invasão. Então é necessário que o cartório esteja melhor preparado para caso isso aconteça. Na prática, o cartório classe 1 é um cartório mais simples, que realiza um backup diário, tem senhas individuais para funcionários, mas possui documentação menor, menor quantidade de arquivos, menor quantidade de dados. Em caso de falha, ele tem que garantir que ele vai funcionar igual o cartório classe 3, mas ele tem um prazo maior para que seja recuperado os dados, para que seja restaurado o sistema do cartório. Agora, o cartório classe 3 é um cartório de grande porte. Ele deve garantir que o mínimo de tempo possível o cartório fique parado. Por isso é importante que o cartório classe 3 tenha uma estrutura grande, que garanta redundância, alta disponibilidade, para que esse serviço não cause um transtorno grande para a população. Alguns mitos colocam seu cartório em risco. A gente já falou isso no slide anterior. Ah, meu cartório tem um sistema em nuvem, eu não preciso garantir nenhuma segurança. Meu cartório é pequeno, não preciso garantir nenhuma segurança. Ou provimento 213, ele não se aplica a mim, por eu ser um cartório muito pequenininho, estou aqui no interior. Vou deixar para cumprir isso depois, vou deixar passar o prazo, não vai ter ninguém fiscalizando isso, vou deixar isso para depois. Isso também pode ser um erro muito comum que pode deixar o seu cartório em risco. O risco ele existe em qualquer cartório, pessoal. Qualquer cartório está sujeito a ser invadido, a ocorrer um caso de inundação na cidade, o cartório perder todos os arquivos físicos e digitais, ocorrer uma falha elétrica, queima de equipamentos, então todo cartório corre o risco de algum desastre que possa impactar no armazenamento de dados e na continuidade do processo do cartório. Por que essa classificação ela existe? Ela existe para ajustar a realidade de cada cartório. Tem debates que falam que essa classificação está um pouco defasada, que ela devia ser aumentada. O provimento 213 ele fala que a partir de agora a classificação vai ser reajustada pela inflação, mas até então esses são os níveis classe 1, 2 e 3 de faturamento que você deve se adequar. Cada classe possui um nível de segurança e de exigência, então todos os cartórios têm que se adequar mediante ao que está exigido na sua classe. Sem as classificações, haveria um excesso para os cartórios pequenos, e negligenciaria os grandes, né? Todos ficariam no mesmo nível. Então, o cartório classe 1 teria que ter o mesmo nível de exigência do cartório classe 3, e ele não conseguiria se adequar. O que você precisa lembrar? Ponto 1. Todos os cartórios precisam cumprir o provimento, independente da classe. Ponto 2. A classe define o nível de exigência do seu cartório, ou seja, classe 1 tem um nível menor, classe 2 tem um nível intermediário, classe 3 tem um nível maior. Ponto 3, reavaliar periodicamente a sua classe, ou seja, se você é um cartório que está saindo da classe 1 para a classe 2, você precisa avaliar. Sempre que você mudar de classe, você tem que melhorar a estrutura física e a adequação do seu cartório ao 213. Se você é um 2 que está indo para 3, você também precisa reavaliar a sua estrutura física e exigências do provimento 213 para que você possa ficar adequado. E o 4, que é o ponto principal dessa aula de hoje, que é o foco na continuidade e segurança do negócio. Ou seja, independente da sua classe, o provimento exige que você tenha uma continuidade e uma segurança do cartório. Ou seja, caso aconteça qualquer desastre, qualquer parada, o cartório precisa garantir a continuidade dos serviços e dos processos. E agora que você já sabe em qual classe o seu cartório se encaixa, o próximo passo é entender o que precisa ser feito, principalmente em qual ordem. Na próxima aula, eu vou te mostrar os prazos de adequação do provimento 213 e a sequência correta de implementação. E vou te mostrar também os principais erros que cada cartório comete durante o processo de adequação. Então, te vejo na próxima aula.